Compaixão que transforma. Lucas, capítulo 8, dos versículos de 26 a 39. A cura do endemoniado Gerazeno. E também vemos essa narrativa em Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 14. Veremos hoje o estado de um homem que carece de compaixão. Quem carece de compaixão? Quais são as características de uma pessoa que carece de compaixão? A primeira característica é que essa pessoa não tem vontade própria. No versículo 29 de Lucas, capítulo 8, fala assim: por muitas vezes se apoderara dele. Isto é, um ser humano sem vontade própria, que muitas vezes é impulsionado pelo próprio diabo, que muitas vezes é dominado pelo diabo. Encontramos pessoas diariamente nesta situação, sem vontade própria, oprimidas pelo diabo e até possessas. Temos um exemplo na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus disse a Pedro: afasta Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Uma pessoa que não tem vontade própria, muitas vezes, como Pedro, pensa apenas nos seus interesses mundanos. É uma pessoa interesseira. É uma pessoa que não pensa nas coisas de Deus. Eu pergunto, você pensa no reino dos céus? Pensa nas coisas de Deus? Também nós vamos ver segunda característica dessa pessoa que carece de compaixão é que ela não tem esperança. Em Marcos, capítulo 5, versículo 4, diz que ninguém podia segurá-la. Nós vamos ver também no versículo 29 de Lucas, capítulo 8, que eles queriam conservá-lo preso com cadeias e grilhões e tudo despedaçava. Isto é, ninguém conseguia segurar aquele homem. Ele não tinha esperança. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13 fala: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crenças, para que abundei em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Aquele homem não tinha esperança. Ninguém mais tinha esperança que aquele homem tinha jeito, que aquele homem poderia mudar. Em terceiro lugar, terceira característica de um homem que carece de compaixão é que esse homem é sem paz, não tem paz. Marcos capítulo 5, versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, se ferindo com pedras. Isto é, ele perambulava e ele tentava se matar com pedras. Quantas pessoas estão assim, dessa maneira? E aquele homem estava nessa situação. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, fala: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele homem não tinha paz. Aquele homem não tinha em quem confiar. E vemos ainda a quarta característica desse homem que carece de compaixão é porque ele não tem alegria. Marcos capítulo 5, versículo 5, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. E nós vemos ainda no versículo 29 do capítulo 8 de Lucas, que diz que ele era
impelido pelo demônio para o deserto. Aquele homem vivia sozinho, aquele homem vivia atormentado. Aquele homem, como fala aqui em Lucas, no capítulo 8, no versículo 27, vivia nos sepulcros. Ele vivia longe de todos, ele não tinha alegria. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Aquele homem teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida. Foi alcançado pela compaixão, conforme fala Marcos, capítulo 5, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quando as pessoas têm um encontro com você, o que acontece? Elas vão diretamente a você ou se afastam? Você, quando vê Jesus, você vai ao encontro de Jesus ou se afasta dele? E ainda em Lucas capítulo 8, versículo 28 fala: quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Jesus tinha autoridade para transformar a vida daquele homem, pois vivia o que pregava. Vivemos o que pregamos, pois a autoridade de Jesus transforma. Em Marcos, capítulo 5, versículo 8 fala: porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Resultado da compaixão de Jesus, libertação completa. Que no dia de hoje, você seja liberto completamente, no nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, no dia de hoje, eu peço a libertação completa de nossas vidas agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre.